Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui é um testemunho antes de eu entrar na mensagem, mas eu preciso falar o que Deus tocou no meu coração, e eu vi e recebi a testificação disso quando eu vi a ministração sobre a missionária Carla aqui do Cleito. Eu me converti em 1992. Em 1994, eu fazia parte da Igreja Metodista Wesleyana, no Rio de Janeiro. E o endereço da igreja era Rua Rio de Janeiro, em Santa Cruz da Serra. Mazinho talvez não lembre de mim, mas ele ia com o grupo Chama Viva diversas vezes na igreja do pastor Marcos Melquisedeque. Eu era diácono nessa época. E um dos rapazes que acompanhava o grupo ministrou sobre a minha vida, que via uma mala e me via no aeroporto, e eu viajando para diversos lugares. E eu sempre tive pavor de avião e nunca tive condições econômicas de comprar nenhuma passagem para andar de ônibus leito, quanto mais de avião. E confesso a vocês que eu esqueci daquela ministração. Anos depois, eu estava com minha mala no aeroporto para pegar um voo para Londres, e Deus me lembrou daquela palavra. Até aí está tudo certo, só se cumpriu. Desci no aeroporto de Londres, e quando disse que acabei de pegar minha mala, alguém bate nas minhas costas e me diz: Pastor Cláudio Duarte, eu gostaria de tirar uma foto com o senhor, porque admiro muito o seu ministério. Em Londres. Eu comecei a chorar. E a pessoa acho que pensou assim: nossa, nem eu sabia que era tão importante. O senhor chorando para tirar foto comigo. Mas eu quero que você entenda que quando Deus libera uma palavra, Ele é fiel para cumprir aquilo que falou. Eu não lembro do nome do rapaz, Mazinho, eu não lembro. Eu lembro que ele era magrinho, baixinho, cabelo curtinho e tinha um bigodinho pequenininho. Gilberto, isso. E isso ficou na minha memória. Mas hoje eu posso dizer a você, não sei o que você sonha. Eu sei que meu pai casou 8 vezes. Eu sei que me deram para 5 famílias diferentes. Eu sei que tentaram abusar sexualmente de mim quando eu era pequeno. Eu sei que meu pai e minha mãe não puderam cuidar de mim. Mas eu sei que a Bíblia tem o Salmo 27 com o verso 10, que diz: ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. Eu sei que o profeta disse: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas ainda que esta se esqueça, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. E eu descobri que eu não dependo de meu pai, de minha mãe, de meu pastor, de meu vizinho, da Dilma, do PT. Eu não dependo do governo para me fazer um vencedor. Eu dependo do Senhor dos exércitos. Então eu quero falar com você hoje de um indivíduo que tinha tudo para não ser um vencedor. Seu nome Davi. Está com a Bíblia aberta em Samuel capítulo 16? Ser ingrato com você? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu uma injustiça, você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto, você também? É isso?
Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de 3 dias. Quase 2 anos depois, o cara lembra, quando o faraó sonha. O faraó falou, precisa de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou, cara, caraca, o Zé, rapaz, lembrei agora. Poxa. Agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa. Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não estar preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas. E a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso. Porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você 2 coisas: estrelas e governo. Direção e governo. José agora está naquele ambiente. É levado lá para fora no momento certo para conversar com o homem mais poderoso do Egito, que tem uma demanda que ninguém pode resolver e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Então eu quero, me diga, o que são 7 vacas gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias? Me diga o que é. José disse, 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse, só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz, arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente chamado José beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá, com menos de 100 pessoas, e se estabelecer em Gósen. Não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé depois, talvez, de quase 10 anos. Entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez. Que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos. E seus irmãos se curvam diante do José. Gente, Gênesis 37 diz, os molhos se curvam diante do molho de José, mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui, e ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá a vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum.
José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz, esses camaradas são espiões. Não, espiões, prendam-os. O que demonstra que ele é gente, que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos. Mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los. Mas não matou, mandou prender. E 3 dias foram suficientes para que ele estabilizasse suas emoções. Parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é. Mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse, eu vou ficar com Benjamim, Judá. O irmão que queria matá-lo, Judá, vai ler lá. Judá queria matá-lo, e Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz, governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim, porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu. Que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim, ele morre. Então olha só, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou, os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar. Manda todo mundo sair e diz, calma gente, calma, espera um pouquinho. Tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar. Puxou. E disse, lembra de mim? Alguém falou, quem é? Ele falou, sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram, o quê? Ele falou, sou o Zé, rapaz. O Zé do sonho, do molhozinho. Lembra, o Zé? Os irmãos falaram, caramba. Ele falou, calma, vocês não estão entendendo nada. Vocês não me venderam. Foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes. Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou? Quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi, me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas. E me ajude, que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamin. Isso. Certo? Mas entrou. Não, me ajuda aí. Não. Hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José, Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos.
É só para você entender. Pastor, o que o senhor tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabe na vida dele. Muitas vezes, a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento, mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso. Coloque isso. E você vai ver que aí o capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua, astros de governo. Porque seguiu as estrelas. Qual era? O caminho. O caminho que passava pela cova, o caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos, o caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada, o caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato, o caminho. E o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer agora na palma da sua mão, pronto, para que você esfregue na cara deles tudo. Mas ele não tinha tempo para isso. Foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui para viver o extraordinário. Ou viva de forma medíocre. Talvez até mediocremente você vai para o céu. Mas busque viver o incrível, o extraordinário. Eu vou fechar falando algo aqui com vocês. Até passei do horário, não sou muito de passar nesse primeiro culto, mas escute só. Tem 6 meses que eu estou tentando, um pouquinho menos eu estou atrapalhando essa mulher, dividindo um carro com ela. Eu vendi 2 carros para tentar comprar um. E quase 7 meses com essas questões da China, para conseguir um chip para liberar o carro. O carro foi liberado essa semana, mas faltava R$59 mil para quitar o carro. Eu já estou pagando a prestação de um carro que eu comprei para a gente, e eu falei com Deus, Senhor, não vou falar que não tem condições, mas falei, Deus, e essa semana, um camarada me deu uma oferta para pagar o carro. Eu vou falar uma coisa para você. Viva. É só isso. Não vão te entender. Vão querer que você faça o que eles fariam. Vão querer que você pense o que eles pensam. Vão querer que você haja como eles agem. Faça o que Deus tem colocado no seu coração. E veja, não é dinheiro. Não, gente. Se tivesse fracionado, a turma sabe, eu ia conseguir pagar. Lógico que ia. Estou reclamando, o senhor não me engana aqui não. Eu estou mostrando a você o que Deus é capaz de fazer. Com alguém que não tem vínculo nenhum, basicamente, comigo. Hoje eu quero falar sobre poderes. Eu preciso mostrar na igreja, foi algo que Deus colocou no meu coração, por quê? Porque o mundo, ele é regido e governado por poderes. E esses poderes, eles estão distribuídos em 3 níveis principais: poderes espirituais, poderes emocionais e poderes materiais. O mais fácil de lidarmos com ele, com certeza, é o poder concreto, o poder da matéria. Esse nós temos muita facilidade. Quando nós passamos por poderes emocionais e espirituais, aliás, o espiritual e o material sempre foi muito bem encarado, principalmente pela igreja. Mas até hoje está assim de gente que tem muita dificuldade de lidar com problema emocional. Até hoje, membros de igreja, pessoas esclarecidas, têm dificuldade de procurar um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra, porque isso é coisa de doido. Ainda é um preconceito,
na cabeça de muita gente. Então nós temos 3 poderes: os poderes espirituais, os poderes emocionais e os poderes materiais. Os materiais a gente consegue entender, porque é grana, é casa, são bens, formações, tudo aquilo que nós podemos, certo, ver de verdade, meio que pegar, ser palpável. Mas hoje eu quero mostrar a você, numa escala de potencialidade, 5 poderes. Eu separei aqui 5, que se você entender esses poderes e colocar a sua vida dentro dele, provavelmente nunca mais você muda de igreja. Por mais aborrecimento que você tenha. Provavelmente nunca mais você pensa em divórcio. Quando você colocar isso na sua vida, esses 5 poderes, pelo menos o reconhecimento desses 5, ok? Eu coloquei numa escala aqui rapidinho, esse culto é rápido. O primeiro poder é o poder de Deus, esse é o maior. Esse é o primeiro poder que rege esse mundo. Deus criou, Ele é dono de tudo, Ele pode todas as coisas. É assim que funciona. É o poder de Deus. Que poder é o poder de Deus? É o poder do bem sem mal. A Bíblia nos diz, coloca aí porque eu quero frisar isso, Tiago 1,13. Preste atenção nesse texto. Tiago capítulo 1, verso de número 13. Isso. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. Então, você consegue entender? O poder de Deus é o maior poder, Ele é o soberano, é o todo-poderoso, Ele pode fazer tudo e nele não há mal. Ele não pode ser tentado, Ele a ninguém tenta, tá certo? Esse é o poder, é o maior poder que rege este mundo, rege essa terra. Então que fique claro isso, tá certo? Se eu tivesse uma dica para dar a você, eu diria, cole em Deus, cola nele. O segundo poder é o poder das trevas, é o poder, certo? É o poder do mal que pode oferecer um bem momentâneo. Eu preciso explicar que a estratégia de Satanás trabalhar desse poder, ele é um poder que pode trazer o mal vestido de bem. Ele pode trazer a desvantagem na roupagem de vantagem, o prejuízo vestido de lucro. Entendeu? A infelicidade fantasiada de felicidade. O poder das trevas. Os 2 que eu estou citando ainda são subjetivos, é verdade, porque está no campo do poder espiritual. Lembra que eu falei espiritual, emocional e material? Então, preste atenção, você não vence Satanás sem Deus. Não existe ninguém mais poderoso que Satanás, a não ser Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás me pediu autorização para mexer, para cirandar, para envolver, para atrapalhar a sua vida, e eu não autorizei. Quer mais? Satanás, disse Deus, tende visto meu servo Jó, íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal? Sabe o que o Satanás disse para Deus? Também, ele te teme à toa, eu não posso tocar em nada dele, tudo que ele tem está protegido pelo Senhor. Dá para entender porque é melhor andar com Deus? Então não brinque com o poder das trevas. Terceiro poder, o poder do propósito e da fé. Você tem que ter fé em você, sim ou não? E fé em Deus. Fé em você, você vence tudo aquilo que pode. Fé em Deus, você vence os obstáculos que você não. Mas Ele é o Todo-Poderoso. É o terceiro poder em conexão com o primeiro. Glória a Deus. Ele rege a terra, o poder de Deus rege a terra.
O poder de Satanás está por aqui e o poder da fé. O quarto poder é o poder da ação. Ação em se qualificar, ação em se relacionar e ação em trabalhar. Qualificação, relacionamento, trabalho. Peguei um exemplo fácil, simples, que eu usei aqui esses dias. José do Egito. Pensa num cara qualificado. Ele era qualificado. Procuraram uma qualificação em alguém para resolver um problema e não acharam. De repente aparece José. O faraó falou para o copeiro: cara, eu estou precisando de alguém que interprete meu sonho. E não tem ninguém qualificado. O copeiro disse: eu conheço um cara que tem qualificação. Não adianta estar qualificado sem relacionamento. Porque se o José não tem relacionamento com o copeiro, o troço não acontece. Está assim de gente preparado. Você pega o como é que é o nome? O currículo dele, rapaz, você fica até com medo. Ciências ocultas, letras apagadas, muitas formação. Você olha assim, pensa em curso atrás da outra. Ele não arruma nada, não tem uma conexão, não tem nada, dá uma dó. Certo? José era alguém que tinha conexão, relacionamento. José era alguém qualificado, sim ou não? Era alguém que tinha relacionamento e era muito trabalhador. Pode notar, quanto mais bem sucedido o cara é, mais o cara trabalha. O que não é, não entende. Rapaz, você que essa vida, você acorda 6 horas? Eu sei que a sua, não, eu assim, 6 horas, eu até acordo, boto o relógio para despertar, mas aí eu olho, 6 horas da manhã, né? Jesus vai voltar mesmo para quem tem, para quem não tem? Quem sabe ele não volta hoje, vou sair não. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Quinto poder. Suponhamos, isso aqui é terrível. Suponhamos que o cara tem o primeiro, Deus, deu uma pernada no segundo, que é as trevas. Se, estruturou no terceiro, que é propósito e poder. Foi para o quarto, qualificação, relacionamento mas o quinto poder, ele é fantástico. Ele é o poder da administração. Ele rege esse mundo. E preste atenção, esqueça a quantidade. O bom administrador, ele administra bem o recurso que tem. Hoje eu estava conversando com um cara, ontem, fui jantar com o Galdino, e aí surgiu o assunto, e ele falou assim: pastor, minha mãe e minha tia, elas ganham 2 salários mínimos. Pastor, elas têm dinheiro para emprestar e só ganha 2. Então preste atenção, o bom administrador, ele sempre administra bem. Ele pode não ter tanto recurso, porque o recurso dele é pouco. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no... Por quê? Porque o assunto é fidelidade, não é a quantidade. Sabe qual é o grande problema? Algumas pessoas não criam um ambiente de disciplina para si. Por quê? Porque elas fazem pouco caso do pouco. A Bíblia diz: não negligencie o tempo das pequenas coisas. Se você ganha pouco, beleza, está tudo certo, eu respeito isso, entendo. Mas a minha pergunta é: quanto desse pouco você tem guardado? Ah, pastor, para falar a verdade, olha, eu sempre só consegui economizar R$5 por mês. Tá? Nos últimos 10 anos, eu estou guardando R$5 por mês.
Isso é um administrador extraordinário. É o que ele pode fazer. O outro guarde 100, o outro guarde 500, o outro guarde 1000. Administração. É comprovado, queridos, é comprovado que se hoje, pegar todo o dinheiro do mundo e distribuir em partes iguais para toda a população da terra, 15 anos depois, o dinheiro vai estar de volta nos mesmos bolsos, por causa da administração. A administração é um poder que pode jogar tudo o que você fez do lado de Deus, do lado da fé, do lado do trabalho, certo? Da conexão e da qualificação, do lado do relacionamento, tudo fora, se você não administrar. É importante que nós venhamos entender isso, porque, preste atenção aqui, eu já estou terminando, Mateus 25:15, dá uma olhada nesse texto, Mateus 25:15. Mateus, a um deu o quê? A outro deu o quê? E ao outro? Segundo o quê? Segundo o quê? Bom, então ele recebeu segundo a sua capacidade, segundo a sua qualificação, voltando no anterior, tá certo? Depois que distribuiu, ele fez o quê? Isso, ele voltou para o céu. Vamos aqui traduzindo de uma forma bem prática, simples. Deus veio aqui e distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, tá certinho, tá bom, foi para longe, voltou para o céu, tá beleza, um dia ele volta, e quando ele volta, bota o verso 28, mas o que recebera um, foi e cavou só que eu falei 28, aí botou 18, me atrapalhou aqui. Isso, presta atenção. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem. Presta atenção, nessa parábola, o proprietário distribui para 3, segundo a capacidade. Preste atenção. O cara que ganhou 1, ele não merecia ganhar 1. Só que o homem dessa história, ele é Deus, sim ou não? Sim. E Deus é tão misericordioso que dá a oportunidade, o cara, de ter pelo menos 1. Quando ele volta, ele pergunta ao cara que ele deu 5, ele diz: bom, eu fiz seu dinheiro dobrar, ganhei mais 5. O outro disse: eu ganhei mais 2. E o outro disse: olha, eu fiquei com medo, eu enterrei esse, o que eu tenho é 1 para te devolver. O que ele diz? Pega esse 1, entrega o cara que tem 10. Você consegue entender isso? Administração. Hoje muitas pessoas sofrem com essa questão. Sofrem. Não pode ganhar nada. Se ganhar qualquer coisa em algum ambiente, o cara ganha uma herança. Tem gente que ganha na loteria. Deixa eu te explicar uma coisa: sucesso não tolera ambiente inseguro, não tolera. Sucesso não gosta de ambiente inseguro. Pessoas podem até dar sorte, sim, e alcançar o sucesso, mas se ele não tiver um ambiente seguro, sabe o que acontece? Ele vai embora. Eu vi isso acontecer, está aqui, ó. Seu marido foi um homem tão próspero, Domiciano, ela é minha prima, eu posso falar aqui que estou falando da nossa família, Domiciano, tão próspero, Adelso, meu irmão, tão próspero, como é que eles morreram, Lu? Parece que deram sorte, mas não criaram um ambiente seguro para a sorte permanecer.
boa administração. Cuidado com isso. É importante nós entendermos isso. Então a fidelidade, sabe, e a boa administração é algo que nos expõe a entendermos que podemos estar do lado de Deus, podemos ter fé, podemos nos qualificar, trabalhar, ter conexão, certo? Porém, se nós não administrarmos bem, nós vamos ter problemas sérios. Minha proposta hoje aqui, com essa mensagem, é fazer você entender o quanto Deus quer te ver um vencedor, segundo a sua medida. E para isso eu termino botando Mateus 13, 18. Dá uma olhada nesse texto. Mateus 13, 18. 13, 8, perdão. 13, 8, volta para o 8. E outra caiu em boa, e aqui caiu em boa terra, ela deu, sim, 1 a 100, outro, e outro, presta atenção, a terra é boa. Mas se você observar, a produtividade é diferente. Uma semente, ela produz a 100. Outra produz 60. E outra produz a... Isso aqui está oferecendo um ambiente de escala muito importante. Muito importante. Porque o mais pobre, o menos produtivo, produziria 30. Esse cara aqui, se alguém tentar fazer ele, ou o cara do 30, a produzir 100, ele morre. Porque não é para ele. A grande essência da vida é descobrir em que ambiente você está. Hoje, a teologia da prosperidade tentou levar todo mundo para o 100. A oposição da prosperidade é a miséria, onde você não pode ter nada, nem os 30. Nós precisamos entender, eu vou em muitos ambientes onde as pessoas fazem isso, ou tenta puxar o cara para o 30, ou tenta puxar o cara do 100. Aqui é o seguinte, se tu é do 100, não produza 99, produza 100. Se você é do 60, pode até acontecer um mês, em um momento, de você produzir 70, mas fique tranquilo, volte à normalidade, pois isso pode matar você, ou te trazer insatisfação, se tornar um pão de dores. Para você que produz 60, se negue a produzir 59. Produza o melhor e faça o melhor que você puder. É assim que funciona. Aqui, pode produzir um mês, um momento, um ambiente sazonal, passageiro. Você vai a 50, beleza. Se você ficar lá, você morre. Porque você não foi chamado para produzir aquilo. Então, se sua vida é numa bicicleta, beleza. Se você achar que toda casa que tem um carro na garagem tem satisfação, prazer, alegria e plenitude, você está muito enganado. Qualquer ambiente que estiver fora, certo? Ele está descompensado. De fora ele pode até parecer bom, mas quem está dentro sabe que não é. Nós passamos esses dias, eu e Mary ontem, eu acho, na frente de uma casa e vimos todo mundo conversando, que é um ambiente muito comum deles. E eu falei, nossa, eles se reúnem ali sempre daquele jeito. E ela falou assim para mim, Cláudio, e às vezes eles são muito mais felizes do que nós, vivendo no modelo deles. Não quero viver no modelo
dos outros. Então eu volto aqui e digo a você, em primeiro lugar, entenda que o mundo é regido por esses poderes. O número 1, Deus, fique com Ele. O número 2, trevas, se afaste dele. O número 3, propósito e fé, pegue ele. O número 4, qualificação, relacionamento e trabalho, invista nisso. Agora, se puder fazer um cursinho, colar com alguém que administra bem, para aprender a administrar, se possível, antes de ganhar, vai te ajudar bastante, ou então você nunca vai ter coisa nenhuma. E não é isso que Deus quer.